Eu quero agradecer o convite de vocês, porque poder falar desse homem tão maravilhoso no dia do que seria o aniversário de nascimento dele é muito especial. E poder fazer isso para a Escola Micael torna tudo mais especial, porque é uma escola que tem uma história muito linda, né? Muito coerente com o que é a antroposofia e o porquê dela estar presente e estar no mundo. O título eu amei, porque é isso, né? Hoje fariam 160 anos do nascimento de Steiner e tudo que ele trouxe é profundamente atual. Nesse ano que passou, me parece que ele trouxe para esta época mesmo que a gente está vivendo. Então, eu vou tentar fazer esse fio com vocês aqui. Qual que é o caminho que eu pensei que a gente poderia fazer? Tem essa fala sobre que o Steiner diz para os médicos sobre o eu humano, que diz assim, ó, o eu humano é muito difícil de conceituar o que é o ser humano, né? Ele faz uma imagem assim, ele não está nem em cima, nem embaixo, nem de um lado, nem de outro, nem dentro, nem fora. O eu se revela no tempo. Então, a biografia de um ser humano, que é o tempo, como ela passa o tempo dela aqui na Terra, diz muito sobre ela, né? Diz muito sobre ela e ajuda a gente a entender essa antroposofia. Então, nós vamos caminhar pela biografia do Steiner, contar a história da vida dele e como na história da vida dele vai nascendo a antroposofia, e aí vocês vão começar a tatear comigo, porque na biografia dele fica bem claro do que se trata e para que nasceu isso chamado antroposofia e tudo que deriva dela em termos de prática, incluindo a pedagogia Waldorf que vocês vivenciam aí como professores, como pais, como médicos e tudo mais. Então, a gente vai fazer um caminho, eu vou tentar fazer um caminho que seja não tão longo, vou tentar falar em 1 hora para a gente não se cansar muito, e depois a gente abre para as perguntas e conversa sobre tudo que vocês quiserem, que aí é o mais importante, né? Deixa eu ajeitar aqui minha tela para não me atrapalhar muito com as entradas. Muito bem, queridos. Rudolf Steiner nasce, então, dia 27 de fevereiro, um pisciano, e ele nasce em 1861, exatamente há 160 anos atrás. Para a gente entender quem foi Steiner e o que é esse nascimento da antroposofia, a gente precisa pôr no contexto do tempo. Então, vamos imaginar como é que é esse tempo lá atrás, em que tempo Steiner nasceu. 1861, ele nasce numa região que atualmente era Hungria e agora é Áustria, Croácia, é bem ali naquele miolinho. E ele nasce numa época que a gente chama, que está permeada por algo chamado racionalismo germânico, ou positivismo na França, que é uma época em que o seguinte se dá, pessoal: ciência trata dos assuntos de ciência. Tudo que é metafísico, tudo que não é palpável e mensurável pela ciência, não pode ser tratado pela ciência, e é questão religiosa. E a arte ainda caminha separado de tudo isso. Ou seja, naquele tempo, você só poderia falar e inferir e pensar e conhecer o que era perceptível pelos seus sentidos. Havia uma limitação para esse conhecimento. Questões metafísicas eram religiosas, eram questão de fé. Questões concretas e científicas, só as que pudessem ser medidas com os sentidos ou com as ferramentas disponíveis na época. Steiner nasce nesse contexto. E ele nasce de uma maneira muito respeitosa a esse contexto, a gente vai ver já já. Muito bem, nasce filho, então, de um casal e de um homem que é agnóstico e trabalha na linha de trem, na ferrovia, tá? Vamos entender um pouquinho o que é trabalhar na linha de trem e, em especial, em qual tarefa? Qual era a tarefa do pai do Rudolf Steiner? Ele cuidava da telegrafia, ele era um telegrafista. Então, se a gente fosse se colocar nesse lugar e nesse tempo, a gente pode imaginar assim: esse menino nasce filho de um homem que está trabalhando naquela época com o que há de mais moderno. Não sei se vocês conseguem entrar comigo aqui nesse cenário. Ferrovia é algo ultra moderno. Mais que tudo, telegrafia, algo ultra moderno. Esse menino nasce no contexto, então, num lugar e com uma influência extremamente atual,
não apartado da época, sabe? Isso já é uma coisa que a gente vai ver que permeia Steiner o tempo todo. Ele é um homem da época dele, ele interage com a época, ele quer aprender a linguagem da época, ele não se afasta daquela época. Nasce, então, nesse contexto, nasce filho desse senhor que trabalha na linha de trem e que é telegrafista, e nasce e do outro lado, numa contrapartida, nasce muito próximo da natureza. Nasce numa região que é muito bela, numa casa que está muito próxima dos elementos da natureza e tem já essa dualidade aqui, esse contato com o mundo natural, esse contato com esse mundo da técnica, da tecnologia, esse mundo presente, o que estava rolando ali de mais moderno na época. É legal a gente pensar esse menino nesse contexto. Tem duas coisas importantes aqui já no começo da biografia dele que é legal a gente saber porque influencia demais na história toda. A primeira é a seguinte: esse menino já via o mundo de um jeito diferente. Então, ele conta lá para os 9 anos, ele tinha uma parente que havia acabado de cometer suicídio numa outra região, e essa pessoa aparece para ele, diz para ele assim: faça por mim durante a sua vida tudo que você puder. Estou dizendo isso porque o Steiner, quando escreve a biografia dele, ele conta isso, ele fala: desde cedo eu via o mundo um pouquinho diferente. Eu via as coisas concretas desse mundo, materiais, e via o que estava por trás, o essencial dessas coisas. Steiner diz: eu via o espiritual dessas coisas todo o tempo. E ele conta que desde muito cedo ele percebe, nesse contexto em que ele nasce nessa época, que ele não que havia coisas das quais podia se dizer e havia coisas das quais não se podia dizer. Ele percebe bem cedo que determinadas percepções que ele tinha mais amplas não poderiam ser ditas, porque eram essa questão da metafísica, e ele talvez não fosse tão compreendido. Começa bem cedinho no Steiner, então, uma tremenda solidão. Ele descreve que essa solidão o acompanha até os 40 anos, mais ou menos. Não ter com quem falar do que ele observa, além do que são as percepções do sentido desse mundo material. Isso é bem importante para a gente entender ele. A outra coisa bem importante para a gente entender que vive na alma já desse menino é o seguinte: vou contar uma história e daí a gente entende isso. Ele, com 7 anos mais ou menos, está na escola, vai para ser alfabetizado na escola, e acontece um entrevero nessa escola. O filho do professor faz uma arte, e quem é punido por essa arte, não é uma arte, né? Faz uma bagunça, e quem é punido por isso é Steiner, o professor pune Steiner no lugar do próprio filho. O pai do Steiner vai até a escola, pergunta para o Steiner, olhando no olho dele: foi você quem fez isso? Steiner diz: não, não fui eu. E aí a decisão do pai do Steiner nesse momento, pessoal, é tirar o Steiner da escola, porque ele pensa assim: esse professor, ele não disse a verdade, ele não pode ser um educador. Então, o pai de Steiner assume a alfabetização dele, tá? Então, lá para 7, 9 anos, esse menino agora vai ficar com o pai na estação ferroviária, ajudando no pai a trabalhar e observando o movimento do que é aquele fervo que é uma estação ferroviária nessa época. Essa época, ele conta, era muito mais legal brincar no telégrafo do que ser alfabetizado, aprender a ler e escrever, né? Como toda criança. E ele conta algo, então vamos imaginar esse menino que já percebe muitas coisas ao mesmo tempo, que é visível para os sentidos e esse mundo não palpável, e vamos imaginar que ele tem uma vivência, que ele descreve que impacta a alma dele muito nessa época. Ele fala que tinha duas coisas do lado dessa estação ferroviária. Tinha de um lado um moinho que fazia farinha de trigo, e do outro lado uma fábrica de tecidos. E ele dizia assim: era muito curioso para mim, porque no moinho a gente era amigo do dono, a gente podia entrar no moinho e a gente conseguia perceber como do grão do trigo era feita a farinha. Então não era um mistério aquela farinha, aquela farinha sair de um grão. A gente conhecia o processo, o caminho que tinha acontecido ali. Aquilo não havia limite para conhecer aquela mágica, né?
Do outro lado, a fábrica de tecidos era uma fábrica convencional, completamente fechada, né, uma caixa, como é toda fábrica, e ele sentia na alma, de pequeno, um incômodo de perceber o seguinte: chegava na estação ferroviária um monte de fios, um monte de tintas, entravam naquela caixa, onde ele não podia entrar, e dali saíam tecidos coloridos e prontos. E ele se perguntava e sentia um certo incômodo, que vai acompanhar ele a biografia toda, que é assim: por que que precisa ter um limite para o conhecimento? Por que que determinadas coisas precisam estar escondidas? Por que que não é possível conhecer cada vez mais? Isso vai se metamorfosear para o Steiner na fase adulta nessa pergunta: o ser humano tem um limite para conhecer? Há um limite para o conhecimento humano? Ou o limite para o conhecimento humano são os sentidos dele? Eu só posso conhecer o que os meus sentidos básicos primários conhecem? Essa pergunta acompanha ele, percebem? Porque ele é alguém que já percebe essa nuance dessas duas realidades e percebe que há uma barreira que foi colocada aí entre essas duas realidades. Há limite para o ser humano conhecer? O ser humano deve se contentar em conhecer só o que é o mundo material? Essa pergunta acompanha ele todo o tempo. Essa vivência acompanha ele todo o tempo, né? Vamos lembrar esse menino que percebe o mundo todo e que já entende que tem aí um limite. Esse é o menino Steiner. Então, vamos lembrar aqui uma percepção mais ampliada das coisas, uma vivência desse limite para o conhecimento e uma modernidade, meus queridos. Este homem, este menino está, eu às vezes brinco, fico tentando imaginar se Steiner encarnasse nessa nossa época, dentro desse contexto que eu descrevi, dentro do mais moderno que existe, onde ele seria filho de quem, né? Que trabalho teria o pai dele? Que contexto ele estaria? Porque eu fico imaginando que é quase como algo de tecnologia, né? Atual. Então é bacana a gente já perceber isso, porque isso também se traduz numa frase que depois o Steiner vai falar várias vezes e que para mim, pessoalmente, é muito importante, que diz assim: ser antropósofo, né, estar na antroposofia é estar nos nervos dos acontecimentos, é estar no seu tempo, né, nos acontecimentos que são os de agora. E isso é algo que acompanha ele também durante todo o tempo. Muito bem, esse menino então tem esse primeiro momento, essa chegada no mundo, como eu descrevi para vocês. Ele vai agora crescer mais um pouquinho e num determinado momento, então, o pai percebe lá em torno de 10, 11 anos que ele precisa ir para a escola e ele vai então de novo para a formação desse ensino fundamental, né? Já alfabetizado pelo pai. Steiner aí tem vivências também que para nós são muito importantes, tá? Lá em torno desses 10 anos, ele começa a aprender geometria. Então, ele começa a aprender esses conceitos de geometria. E aí ele descreve que é a primeira vez na vida dele, até aquele momento, em que ele se sente menos sozinho, que ele sente menos solidão. Porque na geometria, ele encontra algo muito similar ao que ele percebe, né, nesse mundo que é o não visto pelos sentidos, mas também porque a geometria exige um pensamento que não é concreto, né? Geometria aí todo mundo deve puxar pela memória, em geral é uma coisa que a gente fala, ai, não era fácil aquilo, porque exige de nós um pensamento que foge do concreto. E eu posso ali na geometria pensar sobre isso que não é material. E ele se sente menos só ali. Ele vê que ali tem um caminho, que de fato o ser humano, em muitos momentos, ele é capaz de pensar sobre coisas que não estão ali, estateladas na frente dele. E isso deixa, ele diz que é assim, a alegria que a geometria traz para ele é como o Rubicão do Steiner, a geometria, viu, gente? É bem nessa fase aí dos 9, 10 anos, a alegria que a geometria traz para ele, uma possibilidade de pensar algo além do concreto é imensa. Ele se sente muito menos sozinho, ele descreve. Ele tem esse momento biográfico que é super importante, e ele vai crescendo aqui, e esse rapaz, então, já com 15 anos mais ou menos, ele descreve o seguinte: as aulas de história eram muito enfadonhas, eram muito chatas, porque o professor ele simplesmente pegava o livro de história e pedia que os alunos lessem o livro de história. E aquele conteúdo, Steiner descreve, eu já sabia. Então, o que Steiner faz aos 15 anos? Ele pega um dos maiores
escritores e filósofos do tempo, daquela época, que é Kant, e ele lê aos 15 anos um dos livros de Kant mais importantes que estabelecem a cultura científica da época, que se chama Crítica da Razão Pura. E Steiner compreende, então, aos 15 anos, através da Crítica da Razão Pura do Kant, do que se trata aquela época. Porque é Kant quem traz essa ideia bem importante para a época, gente, não é certa nem errada, é a ideia da época. O ser humano precisa ser científico no que é mensurável pelos sentidos. Tudo que é metafísico, tudo que exige a abstração ou um pensamento que foge do concreto é questão religiosa. Ele faz essa separação. Aos 15 anos, ao ler Kant, Steiner compreende, diz, esta é a época em que eu vivo. Nesta época em que eu vivo, o ser humano tem uma separação bem definida entre mundo religioso, mundo místico e mundo científico. Vamos agora trazer de novo para a alma do Steiner e esse respeito profundo que esse homem tem pela época. Ele olha e diz, ok, essa é a época. E ele olha para si e percebe que ele, a todo momento, está vivendo entre essas duas realidades, não é mesmo? Então, vamos lá. Ele vê o que é concreto e material e, por outro lado, percebe um algo não palpável. E ele começa, então, a refinar a pergunta dele. Ele diz, essas duas percepções são tão verdadeiras para mim, são igualmente verdadeiras. Matéria e esse mundo não palpável. Como é que eu faço, respeitando a minha época, como é que eu faço para criar uma ponte de comunicação entre elas que seja respeitosa ao ser humano da época, que seja respeitosa ao fato de que o ser humano daquela época e de hoje em dia é capaz de pensar por si mesmo e não pode mais assimilar questões místicas simplesmente por uma questão de fé. Precisa compreendê-las, precisa de alguma maneira entendê-las para assimilá-las ou não, percebe? Ele vai entendendo isso. O ser humano chega num ponto de liberdade do pensar importante nessa época em que ele encarna, e isso tem que ser muito prezado. Eu preciso agora, ele tenta então, como eu vou unir essas coisas, né? Como eu vou unir esses dois mundos que para mim são igualmente verdadeiros. E é que esse menino caminha. Quando chega ali para 18 anos, o pai manda ele tem uma decisão para fazer ali no ensino médio, né? Naquela época tinha duas escolhas para serem feitas, que iam definir a carreira da pessoa dali para frente. Ou você ia para uma escola que tinha um foco em humanas e artes, e aí você se formaria, então, na área de humanas, ou você ia para uma escola que tinha um foco em matemática e exatas, para ser o que a gente chama hoje em dia dos engenheiros, né? Ou os matemáticos, os exatos. É muito interessante vocês saberem isso. O pai de Steiner, então, decide que Steiner vai fazer uma formação técnica, uma formação em exatas. A formação do Steiner, queridos, assim, até daí em diante, ela passa a ser uma formação exatas, uma espécie de engenheiro da época. Mas Steiner é um cidadão muito especial, não é? E já desde essa época ele vai completando essa formação exata, matemática, geométrica, com humanas, com filosofia, ele circula, tá? E essa é outra característica aí que a gente vai ver na vida dele sempre, que é conversar em todos os círculos dos quais ele faz parte. Ele não é um cidadão antissocial de forma alguma, não é, e ele se interessa muito, verdadeiramente, não daquela forma que às vezes a gente se interessa pelo outro ponto de vista, a gente se interessa pelo outro ponto de vista só para rebatê-lo, né? Não dessa forma. Steiner se interessa, de fato, por todos os pontos de vista da época dele. E ele vai construindo uma formação cultural, científica, muito profunda e até espiritual mesmo. Ele conta, eu vou circulando nos ambientes. E rodas de conversa, grupos de estudo, saraus, ele vai circulando nesse ambiente todo. Ele vai, então, para essa formação que é mais técnica, e, além de ir para essa formação que é mais técnica, ele começa, então, a descrever essa vivência que ele tem, que eu vou ler para vocês. É uma frase que ele deixa aqui, que eu gosto muito já nessa idade, que eu acho que expressa o que ele vivia, né? Eu considerava-me, então, no dever de procurar a verdade por meio da filosofia.
Eu devia estudar matemática e ciências naturais, estava nessa pegada, né? Porém, eu via, todavia, o mundo espiritual como realidade. Em cada homem se me revelava a sua individualidade espiritual. Esta tinha em seu corpo e atuar físico só a revelação. Eu acompanhava o homem falecido em seu caminho para dentro do mundo espiritual. Então ele diz, eu vivia essa luta, né? Isso aqui ele está falando com 18, 19 anos, tá, queridos? E ele está vendo essa luta. E aí, nessa época, tem uma outra coisa importante da biografia dele que vale muito, muito a pena a gente lembrar, ou eu contar para vocês, que é a seguinte: esse cidadão que vivia com esse dilema interno na alma, não é? Uma questão física, uma percepção da matéria, uma verdadeira reverência pelo que é ciência, pelo que é filosofia, pelo que é ciência natural, e uma percepção de um mundo espiritual tão verdadeiro quanto aquele. E, além disso, alguém que circulava socialmente em todos os ambientes. E aí ele conta algo que é curioso da gente pensar e curioso de refletir. Ele fala aos 19 anos, então, ele está nesse ambiente científico, e haviam ali os grêmios, né, os grêmios acadêmicos, como em algumas escolas tem também de ensino médio e na faculdade. E ele diz assim, e havia onde eu estava, ele está em Viena nessa época, tá, queridos? Havia onde eu estava, nesse local, várias correntes políticas dentro dessa escola, dessa faculdade, né? E cada uma delas com um ponto de vista. E Steiner era esse homem que circulava entre os pontos de vista, escutava todos e compreendia aquele ponto de vista, né? Então, o que acontece? Tem uma eleição para presidente do Grêmio. E todos os partidos, todos os pontos de vista, elegem unanimemente Rudolf Steiner para ser o presidente do Grêmio. Aí ele diz assim, eu fui eleito de forma unânime. Todas as correntes políticas ali daquele contexto me escolheram unanimemente. Aí ele diz assim, e a minha presidência durou somente 6 meses. Por quê? Como eu escutava a todos, então eu fui escolhido porque cada um deles achou que eu privilegiaria a cada um deles na minha presidência. E não foi o que aconteceu. A minha gestão foi tentando conciliar os pontos de vista. E aí ele diz: isso não agradou a ninguém. E aí ele fala: eu fui unanimemente escolhido para ser presidente, e eu fui unanimemente escolhido para sair do cargo da presidência. Esses detalhes vão contando para nós como é a alma desse homem. E vão contando para nós o que é essa antroposofia que está nascendo aí no ventre dele, na cabeça, né? E assim Steiner vai para essa fase mais adulta ali dos 20, 20 e poucos anos e de fato faz essa formação acadêmica bem centrada em ciências exatas. E também caminhando em paralelo, profundamente vinculado com filosofia, um profundo estudioso de filosofia da época. Isso vai acontecendo. Steiner termina a formação dele lá em torno dos 28, 29 anos. Vamos imaginar isso que eu falei para vocês, sempre acompanhando ele, tá? Essa coisa de estar conhecendo tudo da época, se interessando por todas as notícias, muito ativo na época que ele está, nada recolhido, nada, bem ativo nessa época. E ele recebe um convite em torno dos 30 anos, que ele descreve que muda a vida dele completamente. Até aí a gente ainda encontra um homem, né, um rapaz muito sozinho, tá, queridos? Muito sozinho nesse âmbito do não ter com quem falar desse outro mundo que ele percebe. Nessa época aqui, Steiner já vive uma coisa bem forte na alma dele, bem bonita. Ele diz assim, eu percebo que não tem com quem falar a respeito desse mundo não perceptível aos sentidos. E ele vive um dilema nessa época. Ele fala, eu poderia, nessa época, começar a dizer o que eu estava percebendo. Vamos se colocar no lugar dele? Ele encontra o indivíduo, ele vê essa pessoa e vê muito além dela. Vê tudo que está por trás, todas as histórias, né? Toda a essência daquela pessoa. Vamos imaginar que você encontra um cidadão desse e ele começa a te revelar coisas a seu respeito, sabe? A gente vive isso, a gente busca isso, tudo que a gente quer, alguém que dê resposta, né? Então, vamos imaginar que ele poderia, nessa época, se ele não respeitasse profundamente a época em que ele estava encarnado, essa época de racionalidade, ele poderia se tornar um grande místico, dá para pensar?
vamos imaginar, 28, 29, 30 anos, vendo muito mais do que era esse concreto, ele poderia simplesmente começar a expressar, a revelar, a falar daquilo tudo que ele estava vendo, de uma maneira que fosse mística mesmo. De que é isso? O que eu estou falando? Ele poderia simplesmente revelar coisas que os outros não estavam vendo e que por isso teriam que simplesmente acreditar, percebe? Teria que ser uma questão de fé, porque ele estava dizendo algo que os outros não viam. E é com isso ele se colocaria, não sei se vocês conseguem perceber, num papel superior de, olha, eu vejo que vocês não veem e agora vocês precisam acreditar no que eu estou dizendo. E ele percebe claramente que não é época disso, que ele não deve se colocar, então, como esse mestre revelador da vida mística, dessa vida não perceptível, que não era essa a tarefa dessa época, e que ele precisava achar uma forma, sim, de comunicar aquilo, mas que não ferisse a liberdade alheia, que o outro, pela própria liberdade, pela própria capacidade de pensar que é inerente ao ser humano, conseguisse tanger, palpar, pensar sobre, tá? Então ele recolhe, ele vai decidindo a todo tempo recolher as vivências que está tendo, para não se posicionar como esse grande mestre místico. E aí a gente precisa entender como ele vai se aprofundando em filosofia e em ciências exatas para entender esse mundo concreto daquela época dele. É bem bonito isso, viu, gente? E deve ter sido bem difícil, porque ele fica aqui nesse fio da navalha, né? E aí, com 30 anos, ele recebe o convite que eu estava contando para vocês. Que convite ele recebe aos 30 anos? Ele recebe um convite para organizar a obra científica do Goethe. Vamos lembrar agora do Goethe um pouquinho, né? O Goethe é esse cidadão, esse senhor que nasce e encarna 100 anos antes de Steiner, tá bom? Ele é mais contemporâneo do Kant, um pouquinho mais jovem que o Kant. E o Goethe é uma figura extraordinária, né, para essa época. Ele é extraordinário por muitas razões. Ele é, de um lado, um artista maravilhoso, escreve Fausto, e todo mundo diz que ele organiza a língua alemã, a forma do Goethe se expressar organiza o que vai ser no futuro a língua alemã. Então, ele tem um âmbito de artista, mas é legal vocês saberem que Goethe tinha também uma verve e um trabalho em ciência. O Goethe era um profundo estudioso de pedras, de plantas, né? Metamorfose das plantas é uma das publicações dele, e da física das cores. E o Goethe faz uma ciência já naquela época lá que ela era bem inovadora. Ela era bem objetiva, como toda ciência precisa ser, ou seja, ele partia sempre do fenômeno concreto, estudando o que é, mas Goethe conseguia, por ter na vivência anímica essa capacidade artística, ele conseguia transformar aquele conhecimento em imaginação, numa percepção um pouco mais aprofundada. E ele fez uma obra científica muito extensa, que naquela época do Steiner estava fragmentada, espalhada, né? Eram escritos espalhados em vários lugares, assim como a obra artística dele também nessa época estava fragmentada. Então existiu esse lugar em Weimar que estava organizando a obra do Goethe. Então vamos imaginar que tinham pessoas que estavam organizando a obra científica, a artística do Goethe, e Steiner é convidado para organizar a obra científica do Goethe. Então, com 30 anos, ele faz isso durante 6 anos, queridos. Ele vai ler tudo que o Goethe faz de ciência, como que ele faz os trabalhos científicos dele, e vai organizar, catalogar, né, organizar nas publicações. E aí é muito bacana o que acontece com o Steiner aí. E aí tem uma coisa que eu queria compartilhar com vocês, que foi a primeira vez que eu fui ao Goetheano, né? O Goetheano é a sede da Sociedade Antroposófica lá na Suíça. E aí eu lembro que eu cheguei, e a minha área é bem da terapêutica, né? Vocês perceberam, é bem da medicina antroposófica, da terapia. Eu tenho na figura da Ita Wegman, que é a fundadora da medicina antroposófica, uma admiração muito grande. Bom, chego lá no Goetheano, um prédio super lindo, moderno, um concreto todo arredondado, uma coisa incrível. Entro no salão central, assim, na sala, no hall de entrada daquele prédio magnífico, e bem na entrada tem duas fotinhos. Uma foto do Steiner e uma foto do Goethe. E eu fiquei, assim, muito indignada. Eu falei, gente,
tanta gente ajudou esse homem a trazer a antroposofia, Ita Wegman com a medicina, a Vred com a astronomia, a biodinâmica sei lá com quem, pedagogia com Emil Molt, por que que tem o Goethe aqui? Eu não conseguia entender. E por que que isso aqui chama goetheano? Me deu um certo desconforto, sabe? Assim, eu não conseguia naquela época entender a importância do Goethe para o nascimento da antroposofia. E aí, quando eu entendi isso que eu estou contando para vocês agora, aí eu falei, é verdade, não teria antroposofia sem Goethe mesmo. Por quê, meus queridos? Porque a hora que o Steiner começa a estudar a forma como Goethe faz ciência, ou seja, a forma como Goethe parte de mensurações concretas, objetivas, sem viagem, bem concretas do que acontece no mundo material, e vai caminhando a partir do próprio pensamento, com objetividade, em direção à ideia por trás do fenômeno. Então, olha só, o Goethe mostra para o Steiner de que maneira ele poderia caminhar do concreto material e, aos poucos, cognitivamente, tateando ou tentando tatear o que era o essencial por trás daquele concreto, o que era o essencial por trás daquele fenômeno material, o que era o mais não palpável, espiritual, não perceptível pelos sentidos. Goethe cria um método, meus queridos, para fazer esse caminho, e um método objetivo, não místico, que parte do concreto. E aí Steiner fala que ele sente um alívio profundo, porque ele vai compreendendo, ao estudar a obra científica do Goethe, que tem um caminho aqui que pode ser feito, que há uma ponte entre o que é material, perceptível pelos sentidos, e esse conhecimento não palpável, desde que a gente seja muito fiel ao que é material, muito objetivo na nossa observação, e desde que a gente use o nosso pensamento, nossa capacidade de pensar, para ousar ir além, tendo como chão e como base o que eu percebi aqui concretamente. Steiner descobre, então, ele diz assim, Goethe me dá eu estava prestes, ele descreve algo assim, eu estava prestes a começar a comunicar para o mundo todas as vivências que eu estava tendo, tudo que eu percebia, de uma maneira que seria, que ia colocá-lo aí nesse rol dos místicos, dos mestres místicos, né? E ele fala, Goethe me dá um fio, me dá um chão, me dá um caminho para comunicar aquilo que eu estava percebendo no mundo não sensorial. Entre 30 e 36, ele está ali, se percebe que ele ainda está se preparando, né? Ele começa a publicar, Steiner começa a dar palestra, publicar, falar, aí ele começa a falar do que ele percebia dessa forma não palpável a partir daí dos 36, tá? Ele vai devagar fazendo esse caminho, vai falando essas coisas, usando esse caminho do Goethe, parte do concreto material e vai lentamente, cognitivamente, tentando chegar no não material. Ele vai fazendo esse caminho dos 36, ainda muito só, ele descreve, mas ele acha uma forma de não sair simplesmente vomitando o que estava percebendo, e sim de uma forma cognitiva. Queria parar aqui um pouco com vocês para a gente refletir o quanto, nessa parte da biografia do Steiner, até esse momento, tudo é muito filosófico, tá? E os escritos dele são profundamente filosóficos mesmo, tá bom? Então, ele ainda está apresentando o conhecimento a partir do pensar. Ele está ali matutando mesmo, como é que eu vou expressar tudo isso que eu percebo de maneira cognitiva? Como é que eu respondo aquela pergunta lá de trás? Há limite para o conhecimento humano? Se não há limite para o conhecimento humano, como é que o ser humano conhece, né? É interessante porque hoje a gente vê alguns cientistas falando sobre ilhas do conhecimento, que tem a ver com isso que eu estou dizendo para vocês. A gente está sempre aprendendo um pouco mais sobre o que é a verdade, e a gente vai aos poucos ampliando a nossa compreensão disso. E isso é assim até hoje, vai ser assim por muito tempo. E Steiner traz um caminho baseado nesse conhecimento do Goethe. Muito bem, mas ainda é bastante filosófico, né? Bastante aqui na cabeça, né? Ele está pensando em como comunicar o que ele percebe, ele está ainda nessa esfera muito cognitiva. Quero que vocês guardem isso para vocês verem como que as coisas vão se dando daqui para frente.
Aqui com 37,5, 38, quem conhece anatomia, quem conhece biografia humana, dentro da perspectiva da antroposofia, sabe que ali para os 37, 38 a gente tem um ponto muito importante na nossa vida, um nó lunar, um momento de decisão, em geral, às vezes de crise muito profunda, todo mundo que vive isso biograficamente vive assim. Então vamos imaginar que agora Steiner está com 37, 38 anos, e ele já tem o que ele chama de teoria do conhecimento. Ele já tem uma forma de comunicar. E, gente, está comunicando, e está publicando, e está dando palestra, está trabalhando já extensivamente. A antroposofia ainda não existe com esse nome, tá bom? E os companheiros dele ele ainda não encontrou. Pensa aí, com 36, 37. É tão engraçado, a gente fica numa ansiedade, né? Às vezes com 21, 22, 25, 28, a gente já quer saber o rumo de tudo, o caminho, qual é a missão, para que lado tem que ir. Aí a gente vai ver nessa biografia que causou tanto impacto para a humanidade, pensa, nossa, com 37 ele estava começando a colocar no mundo o que era a missão dele, né? É muito interessante pensar isso. Vocês vão ver como isso se dá daqui para frente. Bom, com 30, ele vai então e fala: eu tenho agora uma teoria do conhecimento, eu tenho uma forma de comunicar o que eu percebo nesse mundo não material, mas de uma maneira que respeite a época, que seja cognitiva, que seja possível pensar sobre, que não tem que ser engolida como questão de fé, simplesmente. Muito bem, e assim ele vai. Aí, com 38, ele tem uma vivência que ele fala, é uma vivência que ele chama da vivência do mistério do Gólgota. E ele diz o seguinte, aqui é bem importante a gente parar para falar disso. Ele fala assim: eu estava à beira do abismo com a minha teoria do conhecimento, ou seja, com tudo que ele construiu ali, com toda a sabedoria que ele construiu, quando tive essa vivência do mistério do Gólgota. Eu vou tentar traduzir isso de maneira simples. Quem tem criança em escola Waldorf percebe o quanto essa questão das festas cristãs, esse olhar sobre o que é o cristão está presente, né? Está presente sem querer ser religioso, é um dilema, é uma grande questão. E tem a ver com esse momento, queridos. E se a gente olhar esse momento desvinculado das religiões, a gente compreende ele melhor. Steiner compreende aos 37 anos e meio, 38, que não adianta nada eu saber um monte de coisa. E olha que esse homem sabia, hein? Vamos imaginar? Filosofia, ciências exatas, toda a questão que ele percebia. Não adianta nada eu saber um monte de coisa, eu ter construído uma teoria do conhecimento, eu ser ultra sábio. Não adianta nada se eu não entrego esta minha sabedoria a serviço do amor. Steiner descobre aos 38 anos que, na verdade, o ser humano, em essência, é uma união entre sabedoria e amor. E que não adianta nada você ser só muito sábio, se aquilo não está todo o tempo vinculado ao amor humano. O assunto, o mistério do Gólgota, a vivência do Cristo, o assunto festas cristãs, é um assunto à parte, que eu não posso entrar aqui, senão a gente vai perder o fio de hoje. Mas é importante, se eu fosse traduzir ele, simplificar, eu ia dizer amor. O que é amor? Amor é quando eu faço algo para alguém que não é eu mesmo e que não vai me beneficiar a princípio, que vai beneficiar outras pessoas e que às vezes eu vou ver o resultado do feito só lá no futuro, tá? Amor é isso, a ação que promove sentido para o mundo, evolução para a humanidade. Steiner descobre, então, que todo aquele conhecimento que ele havia adquirido e aquele entendimento da época, aquela forma maravilhosa de comunicar vivências não concretas por uma cognição, não seria nada se não fosse colocado a serviço do amor. E aqui tem uma frase do Steiner que pode acompanhar a gente hoje no aniversário dele. Ele diz assim: a ação do ser humano iluminada por sabedoria e aquecida por amor concretiza o sentido do mundo. E aí a gente vai ver várias vezes isso nas escritos do Steiner. Tem um livrinho que eu adoro, que é o Mistério dos Temperamentos, que ele conta os 4 temperamentos e ele conta de um jeito muito legal, ele descreve como que é um, como que é outro, é muito bom. No final ele diz assim: e do que adianta saber tudo isso, ser tipo assim, o sabido do temperamento, né? E de que adianta saber tudo isso se não for para ser colocado em prática a serviço do ser humano? Essa pergunta
é a pergunta que Steiner vivencia com 38. Ele fala: "Ops, todo esse meu conhecimento precisa agora, daqui para frente, caminhar para algo prático, para amor, para ação", tá? Ele tem essa vivência aí com 38. E ela é bem importante para o nascimento da antroposofia depois. Anda um pouquinho mais, e aí quando Steiner faz 41, ele diz na biografia dele, gente, com 41 ele fala assim: "Aos 41 anos, na sociedade teosófica, eu encontro os meus companheiros de missão". 41, ele encontra Ita Wegman, ele encontra Emil Moltke, que vai fundar a pedagogia, Ita Wegman, que vai lá no futuro fundar a medicina, ele encontra a esposa Marie Steiner, com quem ele vai fazer toda a parte de arte e euritmia, ele encontra aos 41 anos. E aos 41 anos ele fala: "Agora eu estou menos só, agora eu posso falar do que eu percebo e do que eu penso", né? E aí ele vai com 41 começar um caminho que agora é externalizar em ação o que ele tinha aprendido até aqui. 41 anos, ele entra na sociedade teosófica, essas pessoas estão todas ali na sociedade teosófica, vamos imaginar de novo, que naquela época o local onde se poderia falar de questões mais espirituais era a sociedade teosófica, e ele é convidado para ser o presidente da seção de Berlim, da seção teosófica de Berlim, tá? E ele começa a fazer muitas palestras e ele dá uma condição para aquilo. Ele fala: "Eu não quero falar, simplesmente repetir o conteúdo da teosofia. Eu quero, nas minhas palestras, contar o resultado das minhas pesquisas", dessa ponte, né, entre matéria e espírito que ele estava fazendo. Isso é aceito, e ele começa aí, e muita coisa acontece aí, tá? Isso é mais ou menos 1901, 1905, 1906, tem muita coisa que a gente lê do Steiner hoje que é dessa época, e ele começa a fazer esse trabalho dentro da sociedade teosófica e começa a causar um certo incômodo, porque ele vai trazer agora um conteúdo sobre o mundo espiritual, que primeiro é novo, né? Perceberam? Ele quer falar do resultado da pesquisa dele, que primeiro é novo e que parte disso que é tão essencial, gente, parte do respeito e da convicção de que quem está escutando é capaz de pensar sobre o que está sendo dito e pode cognitivamente encontrar, compreender o que está sendo dito, aceitar ou não, percebe? Respeita a liberdade e a capacidade de pensar do ser humano. Deixa eu fazer um parêntese aqui, dar uma volta para voltar aqui. Filosofia da Liberdade, que é o livro que Steiner disse que é o que é a grande, que das obras dele é a que vai ficar ao longo de todos os tempos mais para frente, é o doutorado dele, tá? Só para vocês poderem se localizar aí no tempo. É uma obra lá mais antiga e é o doutorado de Steiner na época. Voltei aqui para os 41, 42. E aí ele começa aqui com 42, gente, imagina, eu poderia dizer isso e na biografia humana eu percebo isso, com 42 ele começa a atuar mesmo. Muita palestra, muito trabalho, trazer para o mundo toda essa ponte entre o que é perceptível pelos sentidos e o que é não perceptível, ou seja, construir o que ele chama de ciência espiritual, essa ponte. E ele começa a trabalhar muito. Com 42, ele alcança o auge nesse sentido, ele inicia. É como se ele. É quase assim, a primeira aparição pública mesmo do Steiner, em que ele aparece como esse indivíduo que tem algo para ser feito mais veemente, mais forte aos 42. Por que eu estou batendo nessa tecla aqui? Porque a gente vive um tempo em que a gente tem muita pressa, né? E a gente quer que tudo esteja pronto muito rápido. A gente quer estar pronto muito rápido também. E as nossas crianças, muitas vezes, e as coisas que são vivas têm um tempo. E se a gente for olhar na biografia humana, com 42 anos, quem tem mais de 42 sabe isso, e quem tem menos vai saber. Com 42 eu estou de fato maduro, ou teoricamente maduro, para me pôr no mundo em ação de maneira mais plena. É muito curioso isso, né? Porque às vezes tem ainda corporações que acham que 42 a pessoa já está quase datando, ela está só começando, tá? Ela está só começando a atuação dela no mundo de maneira mais plena, e isso vai se acentuar agora. Na biografia do Steiner a gente vê isso bem bonito.
Pensa que com 42 anos ainda nem nasceu a antroposofia. Ele está lá na Teosófica, ele acha com 41 os pares dele, a comunidade com a qual ele vai atuar, e ele começa, trabalha, trabalha, trabalha 42, e aí vai começando a gerar ali na sociedade teosófica uma certa tensão, porque a teosofia tem uma base mais mística nesse sentido dos mestres, né, dos grandes mestres que vão ditar as coisas, e o Steiner vem propondo uma coisa mais horizontal, e vem um ponto de tensão que é crucial para que haja aí um rompimento entre Steiner e a sociedade teosófica. Isso já é lá perto dos 50, tá, queridos? Nesse ponto aí, o Steiner tem um ponto de tensão. Encarna mais ou menos nessa época uma individualidade maravilhosa, super importante, chamada Krishnamurti. Krishnamurti encarna, e alguns teósofos querem dizer, querem afirmar que o Krishnamurti é uma reencarnação do Cristo. Steiner tinha tido aquela vivência lá que eu falei para vocês do amor, né? E ele sabia uma coisa muito forte na alma dele, que o que é o Cristo, esse ato de amor que é para todos, ele não aconteceria novamente num grupo seleto para poucas pessoas, no mundo material, porque se fosse dessa maneira, ele seria de novo sectário, né? Restrito. Que o encontro com essa força do amor agora, dali para frente, aconteceria no nível individual, para cada um que quisesse, independente da religião, de onde estava. E que então não poderia ter de novo esse ser, essa entidade, a qual todos deveriam, né, reverenciar. Tem um caminho ali que ele percebe que não está correto. E é interessante porque o próprio Krishnamurti, quando se torna adulto, ele diz, né, eu não sou a reencarnação do Cristo. É muito curioso. Mas Steiner naquela época fala, não, isso não é assim. Se já houve um tempo de materialização dessa força do amor há 2000 anos atrás, agora ela tem que se expandir e não se concentrar na matéria. E ali ele decide romper com a sociedade teosófica. E ao romper com a sociedade teosófica, ele cria a sociedade antroposófica, a antroposofia. A antroposofia nasce desse momento, tá, queridos? Nasce porque entende agora que não é mais uma questão concentrada em alguns mestres e que o ser humano é agora esse agente responsável por construir conhecimento, por atuar no mundo a partir desse conhecimento, e é capaz, o ser humano que quer e que se põe a caminho, de compreender esse universo de maneira cada vez mais ampla e atuar nesse universo coerente com esse conhecimento. Nasce a antroposofia dessa ruptura, e nesse momento, algumas pessoas que estão ali, junto com ele, saem da sociedade teosófica junto com ele para fundar isso que a gente vai chamar agora antroposofia, em 1913, 1914, tá? Quem vai com ele? Vai Marie Steiner. Como eu disse para vocês, ela ainda não é Steiner, eles se casam nessa época, se não me engano. Steiner, então, se casa já com 50 e poucos anos. Ele tem uma esposa lá atrás que falece, tá? Lá atrás, não me lembro a idade. Ele se casa, então, novamente com a Marie Steiner, que vai ajudar ele no âmbito das artes. Ele sai da Sociedade Teosófica Ita Wegman, que é uma médica. Nessa época, ela é fisioterapeuta e está estudando medicina. Sai Emil Molt, que é dono de uma fábrica de cigarros chamada Waldorf, e saem outras individualidades ali que estão com ele, e fundam isso que a gente chama de antroposofia. 1913, 1914. Vamos imaginar que ele falece em 1925, né? Vamos imaginar qual é a intensidade dessa biografia, o quanto esse cidadão trabalhou. Bom, nasce a antroposofia, e o que acontece primeiro nessa antroposofia? Vamos lá pensar. Até esse tempo, Steiner já tinha construído todo um pensamento cognitivo sobre esse mundo não palpável, né? Livros como Teosofia, Ciência Oculta são escritos ainda um pouquinho antes do nascimento oficial da antroposofia, 1906, 1907, por aí. Quando nasce a antroposofia, começa um outro movimento fundamental para o que é a antroposofia, que é um aprofundamento na questão artística. Daí começa um trabalho os dramas de mistério, um trabalho de teatro profundo. Os dramas de mistério são teatros mesmo, são peças que Steiner escreve. A Marie Steiner entra agora, Marie Steiner, na biografia dela, era bailarina, queridos. Ela entra agora com arte da fala, com o que vai ser a semente da euritmia,
ou seja, palco, movimento, arte, música. Tem todo um movimento agora no nascimento da antroposofia que vai mergulhar no que é artístico para o ser humano, tá? E isso floresce, isso vai se estruturando e cresce, 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 e é importante a gente entender esse momento. E aí, lá na frente, mais ou menos, agora vamos imaginar que nasce em 1913, 1914, 1918, não é? Lá na frente, já assim, perto aqui do final da vida do Steiner, acontece essa primeira pergunta, que é a pergunta do Emil Moltke para ele, né? Que é uma pergunta prática. Então, vem em 1918, vamos imaginar a Primeira Guerra Mundial entre 1914 e 18, vamos imaginar, então, uma Europa desolada, destruída, né? E vamos imaginar esse senhor, dono de uma fábrica, esse teósofo, agora esse antropósofo, chamado Emil Moltke, dono de uma fábrica de cigarros, e vem com essa pergunta, né? É possível fazer uma escola? Eu acho que vocês devem conhecer a história melhor do que eu, né? Ele começa, Emil Moltke, tentando fazer uma escola para adultos na fábrica. Então, o contraturno do trabalho, para tentar um pouco entusiasmar essas pessoas da época, né? E ele percebe que aquele adulto já está muito cansado e que então ele deveria investir nas crianças, né? Em estimular as crianças, os filhos desses funcionários da fábrica. E ele convida Steiner então para fazer essa pedagogia. Aqui tem um ponto de virada, pessoal, e a pedagogia é o ponto de virada que eu quero fazer com vocês. Olha que bonito que é esse negócio. Começa no cabeção, né? Ele fica até os 30 e poucos anos pensando, escrevendo cognitivamente o que é toda essa ideia de fazer ponte entre matéria e espírito, de atuar na vida coerente com o que é a essência das coisas. Ele fica no cognitivo, na esfera do pensar. Quando vem ali os 30 e poucos ele encontra as pessoas com quem ele vai trabalhar, tem um momento em que vem o que é arte, coisas da esfera do sentir, né? Elas florescem ali no nascimento da antroposofia. E agora, com Emil Moltke, vem uma pergunta para o Steiner, que é uma pergunta muito prática, e que para mim é a hora que toda aquela biografia começa a mostrar que veio, que é assim, ok, tudo isso que a gente sabe aqui pode virar uma prática a serviço do ser humano? Porque veja, Steiner, o ser humano naquela época, 1918, não muito diferente do que a gente vive hoje, está desolado, está desnutrido, está em frangalhos. É possível a gente pegar tudo isso que a gente conhece, estudou, e transformar em ação prática, cotidiana, rítmica, às vezes muito simples, para promover proteção e desenvolvimento humano? Não é essa a pergunta? Quando ele pergunta assim, dá para fazer uma pedagogia? Dá para criar um caminho de educação para o ser humano a partir disso que agora a gente já sabe? De todo esse conhecimento que a gente adquiriu? E é lindo, né, que Steiner fala, dá sim, vamos lá. E agora, em 1918, até ele falecer, 25, o que a gente vê acontecendo? Todo aquele conhecimento que vem fluindo a partir do pensar, que se transforma em arte, se materializa em coisas básicas, essenciais para o desenvolvimento humano. Começa, é claro, com a educação, né? Em 1918. Em 1920, quem traz a pergunta para ele agora é a Ita Wegman, é a médica, que diz a mesma coisa, do jeito dela lá, muito prático, muito colérico, muito resolvido. Ela diz, então, todo esse conhecimento, todo esse olhar para o ser humano, para a relação que ele tem com a natureza, para a relação que ele tem com as coisas, pode ser convertido em uma medicina que leve em conta tudo isso? Steiner diz para ela, sim, pode. E em 1920 ele faz o que a gente conhece como o primeiro curso para médicos. Vamos lembrar que em 1918 ele começa, então, ele reúne, na educação, na pedagogia, ele reúne vários indivíduos, não necessariamente professores, não é mesmo? Para poder falar do que seria essa educação do ser humano se preparando para ser um ser humano livre e amoroso.
Depois ele vem em 1920, faz o primeiro curso aí para médicos mesmo, dizendo como que todo aquele conhecimento poderia ser traduzido numa medicina, numa prática médica, num rol de terapias e em medicamentos que levasse em conta não só a integralidade do ser humano, mas a grandiosidade da natureza e o respeito necessário a ela. Nasce a medicina em 1920, 1921. Em 1900 e aí logo depois, não logo depois, mas 1924, em 24, nasce a agricultura biodinâmica. Esse tripé, né, saúde, educação, alimentação, percebem? Muito prático, nada teórico no dia a dia, né? Ele surge como um resultado daquele conhecimento que foi cultivado por tanto tempo. Quando nasce a agricultura, é 1924, Steiner já está bem adoecido, né? Porque ele falece em março de 25. Então, é uma das últimas coisas. Nasce também ali a pedagogia curativa, queridos, que é outra iniciativa prática de inclusão verdadeira, né? Sobre jovens, crianças, adultos que têm na biografia desafios bem maiores que os nossos. Nasce em 24 também, nasce um curso para isso, um olhar para isso, numa época que, nossa, era para se esconder tudo isso, né? Então, esse caminho que ele faz no final é transformar toda essa sabedoria em amor, dar sentido para questões práticas, como que isso se transforma em alimentação, saúde e educação. Eu só acho tão bonito que possa promover desenvolvimento humano. Não é uma coisa teórica a antroposofia, embora ela seja bem difícil de compreender, mas quando você começa a atuar, você percebe o quanto ela, quando se põe a serviço do amor, se transforma em algo muito prático e mais fácil de compreender. Então, o que eu queria destacar desse momento aqui? É uma frase que a Marie Steiner conta, tá? Ela fala agora de 22. O que ela diz? Nesse meio tempo, junto com essa parte mais prática aqui, Steiner tenta instalar um conceito, uma ideia, que também tem a ver com amor, chamada trimembração social. Então, ele vem trazendo agora um olhar, ele sabe que ele precisa, dentro da missão dele, ele tem duas missões que ele fala que, de alguma maneira, ele não conseguiu cumprir plenamente, tá? Uma é falar sobre karma, ficou faltando um monte de coisa, e a outra era sobre economia, trimembração social. Ele começa a propor uma forma de organização, uma forma de organização do olhar para a sociedade dessa questão financeira muito diferente, muito inovadora. Agora, vocês conseguem imaginar, ele está propondo uma nova forma de educação que olha o ser humano como um todo. Ele está propondo uma medicina que parte da medicina convencional precisa e vai para um olhar do ser humano como um todo. Ele está propondo uma agricultura que integra o ser humano. E aí ele está propondo uma forma de ver economia que seja mais integral também. E aí tem algo que é importante vocês saberem. A Marie Steiner fala, ela fala assim, de 22, tá? Ele sofre um atentado em Munique em 1922. Alguém tenta Vou pegar a assassiná-lo, tá Juliana, bom? vou pegar a Laura. Tem o microfone aberto Tá aí. bom. Tem o microfone aberto aí, queridos. Ele faz, a Marie Steiner conta, em 22 ele sofre um atentado à vida dele em Munique. E aí ela fala uma frase, tá? Diz assim: para aniquilar um movimento espiritualista perigoso, conforme a opinião de inúmeras pessoas, uniram-se até mesmo hostes inimigas entre si. Pan-germânicos, católicos, pastores protestantes, comunistas, representantes da ciência uniram-se nessa mesma intenção. Os poderosos círculos judaicos, dirigentes de finanças e imprensas também. Tudo fizeram por meio de campanha difamatória, em artigos pela imprensa, para poder atiçar a ânsia de destruição dos inimigos. Eu não sei se a gente não consegue tatear quando vai surgindo na prática um movimento que está propondo algo muito inovador, que até hoje para nós é inovador, imagina naquela época, o quanto isso atiça e o quanto isso sofre oposição. E aqui tem um parêntese imenso que eu preciso contar. Lembra que eu contei para vocês? Nasce a antroposofia ali oficialmente em 1913, né? O Goetheano começa a ser construído, e o Goetheano, que é a primeira sede, ela é incendiada. Ela é incendiada. E ela é incendiada nessa oposição que está descrita aqui pela Marie Steiner,
Steiner fala uma coisa bem bonita aqui, ele fala, mas ela está sendo incendiada porque dentro da própria antroposofia, os antropósofos não conseguem se entender e cultivar o que é o essencial dessa história toda. Isso aí serve para nós, hein? Até hoje. E o primeiro prédio, então, dessa sociedade antroposófica, esse primeiro goetheano é incendiado. E aí, queridos, eu quero fazer esse paralelo com vocês. Antes de entrar nesse paralelo, eu quero terminar essa imagem. Olha como a coisa é integral, até na própria biografia e no próprio nascimento do que é a antroposofia. Começa no pensar, mas migra para o sentir, e só é completo quando vira ação prática no querer, na volição, amor. Educação, saúde, alimentação, economia. Olha como esse olhar, ele não é só uma filosofia, não é bom quando a gente fala, porque não é. Ele é um olhar que vai chegar até o ato prático que promove desenvolvimento humano. Isso é a primeira coisa. Tudo que diz respeito ao humano precisa ser visto dessa maneira, né? Trimembrada. A gente não é só uma grande cabeça, muito menos uma grande barriga e muito menos só um coração. A gente é muito um coração, mas a gente tem essas 3 esferas e a antroposofia tem também. Isso é o primeiro ponto, essa coerência que você vê na biografia desse indivíduo tão maravilhoso. Agora eu vou contar um bastidor aqui, que corre atrás no tempo todo aqui, e que também vale muito para nós que de alguma maneira estamos envolvidos com isso, né? Seja porque a gente tem filho numa escola Waldorf, ou trabalha numa escola Waldorf, ou porque escuta e se afiniza. Não era fácil dentro, né? Ele encontra os companheiros de trabalho, mas dentro do que é a antroposofia, desde cedo, no começo, já é tenso, tá, pessoal? Tem uma tensão central primária aqui, que vive, que é a seguinte, vê se vocês reconhecem isso aí. Existem os antigos que vêm da teosofia e que querem cuidar de tudo com muito zelo, de maneira quase hermética, e que zelam muito pelo conhecimento, pela vida meditativa, tá? Se unem ao movimento antroposófico jovens universitários que querem, na verdade, colocar isso no mundo a qualquer custo, na prática, rápido. São 2 polaridades, percebem que se não se conversam aqui no coração, elas se polarizam. E foi o que aconteceu. Dentro da antroposofia havia inúmeras rixas e brigas muito fortes que enfraquecem o movimento de dentro, entre uma corrente que quer ir para o mundo quase sem de maneira prática muito intensa, e outra que quer ficar resguardado nessa vida mais meditativa. Na verdade, quando a gente vê agora em retrospectiva, a gente vê que é uma mistura das coisas, né? Que as 2 são igualmente importantes. Essa cisão, esse conflito, essa tensão, ela é tão extensa, pessoal, ela é tão intensa, que Steiner passa por uma pergunta e uma crise muito forte já nos últimos anos da vida dele, tá? Que é lá em torno de 22, 23, né? Vamos lembrar, ele falece em 25, que é essa pergunta. Ele fala assim: nossa, será que é isso mesmo? Para brigar desse tanto, né? E ele quase ali, ele fica com a seguinte pergunta: talvez seja melhor encerrar essa sociedade antroposófica, fechar e recolher todo esse trabalho para um grupo menor, pequeno, e se recolher mesmo do mundo. Porque quando a gente está no mundo, está essa tensão e essa briga e esses conflitos. Ele fica com essa pergunta. E ele se recolhe para pensar sobre isso, para sentir sobre isso e para decidir sobre isso, né? E aí, nesse recolhimento, ele tem, então, um momento de decisão crucial, meus queridos, que faz toda a diferença para nós hoje em dia aqui. Ou ele se recolhe, encerra essa sociedade antroposófica, encerra essas atividades práticas que já tinham sido iniciadas, ou ele refunda essa sociedade antroposófica, transforma e vai mais ainda para o mundo. E aí a gente tem que ser muito grato a esse homem que dá um voto de confiança e faz isso. Ele encerra a sociedade antroposófica como era até aquele momento, e ele refunda uma nova sociedade antroposófica num congresso maravilhoso e muito especial que a gente conhece na antroposofia como Congresso de Natal, o que se dá ali na época do Natal, em 1924.
E nesse congresso de Natal, Steiner refunda a sociedade antroposófica, e nesse refundar tem coisas muito importantes para a gente saber. A primeira delas é a seguinte: ele cria uma escola que ele chama Superior de Micael. Escola Superior de Micael, não superior porque ela é melhor, tá? Escola superior, igual a gente falava, foi para faculdade. Uma faculdade, uma graduação de Micael, onde nessa escola vai ser cultivado, de fato, conteúdos mais espirituais, mais esotéricos, mais meditativos. Tudo bem. Precisa ter esse lado, é tarefa, né, da antroposofia. Vinculado a isso, a esse núcleo mais espiritual, existem sessões muito práticas. Então ele diz, vinculado a esse movimento mais meditativo, vão ter todas as iniciativas práticas que precisam acontecer. Sessão de pedagogia, sessão de medicina, sessão de ciências naturais, sessão de agricultura, sessão de artes. Ele cria, então, sessão de astronomia, ele cria sessões, ou seja, ambientes práticos onde as coisas precisam ser feitas e ir para o mundo e encontrar linguagem com o mundo e que estão, ao mesmo tempo, alimentadas e nutridas por esse núcleo aqui mais meditativo. Percebe como ele fala? As duas coisas são importantes. E agora a Sociedade Antroposófica Nova tem esses dois lugares. E esses lugares não estão dissociados, eles estão profundamente vinculados. Profundamente vinculados. Isso é uma coisa importante vocês saberem. A outra coisa importante vocês saberem é que no Congresso de Natal ele lança o que a gente conhece como pedra fundamental, que é eu nem sei o nome, um verso, um mantra, um conteúdo que ele lança, ele verbaliza no Congresso de Natal, que fala exatamente o que é esse ser humano, e não só isso, qual é o papel desse ser humano nesse mundo, tá? Mas de uma maneira muito profunda. Pedra fundamental, gente, é um nome que a gente usa para quando a gente vai fazer uma construção, né? Então, eu vou começar a construção e eu lanço no solo uma pedra fundamental e digo, é a partir desta pedra que essa construção vai ser feita. E ele chama de pedra fundamental esse conteúdo que ele traz, porque ele diz, eu lanço isso agora não no mundo material, não é mais aqui nessa sede física que isso vai viver, né? Isso agora é lançado nos corações humanos, e é a pedra fundamental para que o ser humano possa fazer um caminho de autodesenvolvimento e de atuação no mundo cada vez mais coerente e mais amorosa. A pedra fundamental é isto, é esse relicário para o coração, é um presente. Então, ele faz isso em 24, ele já está bem doente, vamos imaginar assim, nas últimas forças, ele vai lá e diz assim, não vou me recolher, não vou me diminuir, não vou diminuir isso que está nascendo aqui, eu vou corajosamente me colocar no mundo de maneira mais clara, mais declarada. E é o que ele faz. Vai para o nervo dos acontecimentos, vai com coragem viver as coisas, com autenticidade também. E aí ele vai e trabalha, gente, o que ele faz do Congresso de Natal, que é ali 23 para 24, até mais ou menos julho, agosto, setembro de 24, lembra? A biodinâmica nasce aí, a pedagogia curativa nasce aí, é uma quantidade de palestras que eu não sei o número, mas é absurdo. Ele trabalha, desenvolve um monte de remédio maravilhoso que tem até hoje na farmácia antroposófica, trabalha sem parar, até que ele realmente, a doença dele agrava bastante. Na verdade, a hipótese que a gente escuta é que ele foi de fato envenenado em algum momento ali, de 23 para 24, e ele vai lidando com isso até que isso se agrava, e ali ele se recolhe, né? E quem se recolhe com ele é a Ita Wegman, para cuidar dele nesses últimos tempos aí. Steiner falece em março de 25. Depois disso, a Sociedade Antroposófica ainda brigou muito, tá? E brigou bastante, ainda expulsou Ita Wegman, e depois muita confusão ainda aconteceu. Porque aí é que eu quero chegar com vocês na história. Sempre somos humanos, não é? Bons, ruins, a gente é isso, a gente é uma mistura de bem, mal, de luz e sombra, sempre, sendo antropósofo ou não, é isso que nós somos. E a gente, quando vai tentar pôr em prática algo que é tão precioso, gente, que vem através desse burilar que foi a biografia desse cidadão Rudolf Steiner, a gente muitas vezes erra.
outras tantas acerta. E isso é fonte de inúmeros conflitos, em especial quando um grupo se junta, né? Seja numa escola, numa farmácia, nossa mãe, em qualquer lugar. Por que se briga tanto na antroposofia, né? Se briga tanto quando a gente esquece isso. Tem algo essencial que não, e mais verdadeiro, que não está só em mim, nem só em vocês, que está no encontro, né? Nessa capacidade que Steiner já tinha aos 19 anos de aos 19 anos ele já tinha de ouvir todos os pontos de vista para construir algo que é realmente essencial, né? E é nesse encontro que a gente consegue atuar. E eu vou fechar aqui para a gente abrir para uma conversa, de novo, com esta frase, que eu acho que para mim é a frase que celebra a biografia desse homem, a quem eu, pessoalmente, sou profundamente grata, que diz isso, né? A ação do ser humano, iluminada por sabedoria, aquecida por amor, concretiza o sentido do mundo. Isto é muito atual, meus queridos. A gente vive uma época em que o ser humano está em risco, o sentido do mundo mais ainda. Então, eu sinto isso cada vez mais, seja nos medicamentos que eu trabalho, seja no modo como a pedagogia é feita. Algo que foi feito lá atrás e plantado como semente lá atrás, agora é um recurso, um grande e poderoso recurso para que a gente possa atravessar esses tempos tão desafiadores, que me parece que estão só começando assim, né? Então, eu termino aqui, abro para perguntas. Repito a frase do Steiner, acabei de ver uma frasezinha aqui. A ação do ser humano, iluminada por sabedoria e aquecida por amor, concretiza o sentido do mundo. Nossa, Cissa, estou aqui, nossa, me emocionei tantas vezes, porque eu também tenho nessa figura, né, desse homem que, nossa, gente, um visionário, assim, para a época, né, e fez tantas coisas, né, tantas coisas maravilhosas e com sentido, né, que começou lá no pensamento, imagino as angústias que ele deve ter passado ali sozinho, e transformou, né, num caminho assim de muito trabalho, tenho certeza ali com, né, a ajuda de Micael orientando. Nossa, assim, é muito É lindo. muito trabalho interno, né? Você Muito percebe trabalho o quanto interno. é de trabalho interno, o quanto ele ia elaborando, assim, não saía cuspindo nada, né? Era um trabalho interno e algo nascia, um trabalho interno e algo nascia. E amor, né? Pense Sim. bem. Nossa, mãe, né? Uma força muito grande. Às vezes a gente tem, né, uns desafios internos ali que a gente, nossa, sofre, 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 né? E sei lá, não sabe lidar. E imagino ele ali, né, naquele contexto todo histórico e com, enfim, com tudo que passou, todos os desafios, todas os contra, né? Enfim, uma biografia assim maravilhosa. E aí aqui tem já temos aqui algumas perguntas, mas a primeira foi da Kátia Lima. E ela diz, Cissa, já agradecendo pela belíssima palestra, compartilho com você uma observação que sempre penso quando escuto sobre a pedagogia. É o momento que Steiner tem filhos. O que você sente quanto a isso? O momento que Steiner tem filhos através da pedagogia, assim, as crianças que ele não teve filhos biológicos, será que é isso? Eu Sim. acredito que sim. Tem uma coisa que eu observo, tem um livro que é super legal de ler, que é do Prokofiev, que chama O Significado Oculto do Perdão. Nada a ver com esse assunto, né? Mas Prokofiev faz um pensamento lá que eu acho que serve para essa pergunta da Kátia. O Steiner, ele fala assim, tem um determinado ponto na evolução humana em que o ser humano ele não está atuando só sobre o próprio karma, sobre a própria biografia, sabe? Não só sobre o pequeno aqui. Ele atua já para mais pessoas e assume às vezes o karma e a condução e a ajuda na vida de mais pessoas.
Eu acho que na biografia humana, a gente, depois de um determinado ponto, já é um pouco assim, né? Tem uma hora aí que o filho do outro é quase nosso filho, a gente olha para, né? A gente começa a fazer uma ampliação do coração, assim, eu vejo. 50 por aí, né? Alguma coisa acontece aqui. Eu acho que Steiner já era assim, sabe, Kátia? O que eu penso é isso, de fato são os filhos dele, ele vai se envolvendo com as coisas nesse nível, né? Como se fossem filhos dele. Eu acho que é um pensamento bonito de ter, sim. São as crianças, né, que ele vai ali cuidando. Deixa eu mais uma olhada aqui. Olha, assim, todo mundo agradecendo muito. Tem uma questão aqui da Ana Luísa Bruno. Ela agradece pela partilha e ela pergunta: o que você sente entre a aproximação que o Steiner incentiva do ser humano, mais tecnologia, mais natureza, para os momentos de hoje? As escolas Waldorf tiveram que se reinventar. Poderia comentar um pouco, por favor? É uma questão, né, tão Essa é a engraçada. questão. É a questão, não é? É curioso, porque quando eu estudei a biografia do Steiner há uns anos atrás, eu falei, gente, se ele encarnasse hoje em dia, ele ia ser filho de um cara lá do Google, né? Sei lá, assim, sei lá, o que que seria, né? Na verdade é isso, né? Ele estava muito na época dele, e era isso. E ele não se ausentava da época, queridas, mas não se ausentava da época. Isso é uma coisa que para nós antropósofos às vezes é bem difícil. A gente às vezes quer ficar um pouco mais protegido da época, porque a época não tá mole não, né? Vamos combinar que o troço tá feio. Então, eu te daria uma resposta há um ano atrás sobre isso, e talvez hoje eu esteja refazendo o meu olhar, tá? Acho que a gente precisa pensar muito no que são as crianças nessa hora, que estão ainda em desenvolvimento, e no que somos nós, os adultos, tá? E agora eu estou dando uma opinião, pessoal. Né? Agora é a Cissa que está dando uma opinião, tá bom? Olha só que interessante. O que que é entre 0 e 21 anos, o que que o ser humano está fazendo? Ele está sendo plasmado, tá bom? Ele está completamente sendo plasmado, ele não está pronto. Então, ele vai como que plasmando o corpo físico, o corpo vital e depois corpo astral, e aí para o eu nascer lá com 21, tá? Então, eu vou te falar um pouco que eu tenho vivido no meu consultório. As crianças, em especial o primeiro setênio, que estão ainda então em formação, então não tem ainda essa trimembração de pensar, sentir, querer pronto, nem uma capacidade muito clara de decisão. Quando elas recebem um conteúdo eletrônico excessivo, elas estão mais adoecidas, viu? Mesmo. Então, sim, estão mais adoecidas, as famílias mais adoecidas nesse sentido. Então, não dá para a gente falar assim, nossa, viver essa época é acolher toda a técnica do jeito que ela está, independente de tudo. Não, não. Mas, por outro lado, o que eu fui observando, em especial nos adultos aqui, é que é agora uma das nossas formas de comunicação e trabalho. E que se a gente se ausenta dela, a gente deixa de fazer o que precisa, né? Vou te dar um exemplo bem meu. Então, são coisas bem pessoais. Eu trabalho ensinando os medicamentos para os médicos com vivências práticas. Eles põem a mão na massa, vão lá fazer reação química para entender alguns remédios. Com a pandemia, e eu dou aula lá todo mês, né? A Marcinha está aqui, sabe? Com a pandemia, eu falei, vixe, não posso mostrar na tela isso. Não posso mesmo, né? E não mostrei. Mas então, o que que eu posso fazer? Sabe assim? Porque algum conteúdo eu vou precisar levar. E então o que eu percebo é que o adulto, ele precisa estar no nervo dos acontecimentos, e ele precisa pensar sobre isso e achar essas formas de trabalhar com a técnica. Quando eu olho para a criança, em especial os menores aqui em casa eu vivenciei, né, 11, vivenciei 13 e 16, que estão na veredas aqui. Quando eu olho para eles e vejo na prática o que aconteceu e vejo o que está chegando agora para mim no consultório, eu vejo que com a criança a gente precisa tentar achar essa bendita dessa medida. Ela não é muito simples, tá? Ela não é muito simples, porque a criança realmente, queridos, ela está mais aberta e ela não está pronta. Então, eu via veredas tentando achar essa medida, tá? E vi, assim, e admiro e tenho uma gratidão imensa pela escola que eu vi que tentou e está tentando até agora, e vai e volta, e mede, e abre, né? E vai fazendo.
E acho que a gente está juntos com essa pergunta da técnica, tá? Do outro lado, o que eu observo? O mundo que a gente vive hoje, do jeito que ele está, a técnica está instalada e ela convida a gente para uma coisinha que é sempre muito perigosa, isso para nós adultos também. É possível, a gente está vendo isso em mil filmes por aí, né, que é uma questão da época. É possível eu criar um mundo paralelo, não é mesmo? Eu entro no universo e eu crio o meu próprio mundo. E aí, o nosso eu não sei o quanto ele é forte ainda para conseguir fazer essa ponte com a natureza, sabe? A sensação que eu tenho é que a gente corre um risco de ficar fechado num mundo de percepções e conclusões e pensamentos que é próprio, subjetivo, e não fazer ponte com o que está acontecendo lá fora, né? Cada vez mais difícil conversar assuntos delicados, cada vez mais difícil compartilhar pontos de vista que não são iguais, né? Então, a sua pergunta não você percebeu? Eu falei, não respondi ela assim, porque eu não consigo responder ela assim. O que eu estou dividindo com vocês é o que eu tenho vivenciado aqui na prática, né? A gente tem que estar no mundo, isso eu sei. Isso eu sei muito, assim. Nós não devemos, e aí os antropólogos em especial, nos isolarmos das questões. A gente tem que estar no mundo pensando sobre elas e tentando respondê-las. Mas a gente precisa guardar esse relicário do que é, por exemplo, o desenvolvimento humano através da pedagogia, né? Então, eu sempre acho isso, viu, queridos? A tarefa do professor Waldorf, a tarefa de uma escola Waldorf, ela é mais difícil que a medicina, viu? Porque na medicina, quando chega, a pessoa já está adoecida, a maioria das vezes, e ela já fala assim, nossa, eu estou adoecida, me ajuda aqui a resgatar minha integralidade, meu centro, de certa forma mais fácil. A pedagogia está cuidando do relicário, né? Que é como é que eu ajudo esse indivíduo a se desenvolver o mais pleno possível. E aí, nesta época, puxa, que difícil, né? Então, o meu convite é assim, são assuntos para serem conversados, né? Conversado sob a luz desse conhecimento que a antroposofia trouxe, como que essa criança está se desenvolvendo, o que está acontecendo, o que se observa da técnica, tá? E tem um livro que a Micaela Glecker fez, que é uma médica antroposófica. Se vocês esperarem um segundo, eu pego ele ali para mostrar a capa. Ela editou no ano passado e ela está falando exatamente isso, do uso do eletrônico e para as idades. Ela fez um estudo, tá? Ela é uma médica antroposófica bem legal, uma pediatra. Querem que eu pegue? Eu vou lá pegar rapidinho. Pode ser? Um segundo. Espera aí. Já volto. Ó, queridos, deixa eu me ver aqui para ver se eu estou mostrando direitinho. Crescer saudavelmente no mundo das mídias digitais. Esse livro aqui é da Adverbo Editorial. Deixa eu ver se eu consigo pôr o nome da autora aqui para vocês. É Micaela Glecker. A Micaela Glecker, ela é uma médica pediatra. Talvez eu tenha que escrever. Todo mundo conseguiu ver aí? Eu acho que dá para achar na internet, né? É bem legal, ele é super ilustrado, ele é muito legal, viu? Esse livro aqui é a minha resposta, na verdade. Eu acho que ela foi a que chegou mais perto aí dessa questão da técnica na época, tá? E para nós adultos é a grande questão, como é que eu faço ponte, né? E não me omito do meu tempo, que é esse aqui agora, né? Tem uma pergunta aqui agora do Antônio Carneiro, que ele diz, uma pergunta, você mencionou como foco do trabalho do Steiner proteção e desenvolvimento. Você pode explorar um pouco mais o tema proteção? Proteção. Ixi, eu usei a palavra proteção? Tá, eu vou ver se eu... Vou tentar ver se eu entendi tua pergunta. Se eu não tiver entendido, você me corrige aí. O que é vivo, o que vai nascer e é vivo, e a antroposofia é algo vivo, cada um de nós é um ser vivo, né? O que é vivo, se a gente for olhar,
no desenvolvimento, é uma mistura de envolvimento e proteção, e desenvolvimento, né? Desenvolvimento e caminho adiante. Percebe? Tem uma respiração aqui todo o tempo entre algo que precisa ser. Você está falando do fim do Steiner, né? No fim da vida dele, quando ele fica com essa dúvida entre recolher o conhecimento e ir mais para fora, né? Talvez seja isso. Bom, de qualquer maneira, tudo que é vivo caminha entre momentos de envolvimento e proteção e momentos de desenvolvimento e exposição, né? Então, vamos pensar aqui, ó, gestação. Essa criança está envolvida literalmente dentro do corpo físico da mãe, né? A gente envolve nossa cria para ela poder crescer protegida, não é mesmo? Até ela ter forma suficiente, tamanho suficiente para se desenvolver de nós e dar conta de ficar viva aqui no mundo. A gente sabe que uma criança prematura, por exemplo, né, se ela é desprotegida antes da hora por 1000 razões aí, ela tem que ser bem mais valente que as outras, né? Percebe? Então, tem sempre uma medida do quanto algo precisa ser protegido para se desenvolver até o ponto certo e, nesse momento, ser lançado no mundo, né? Eu acho que essa é a pergunta que nós pais, a gente vive todo o tempo com as crianças, né? Que tanto que eu seguro, cuido, que tanto que eu solto e digo, vai. E essa medida, ela é sempre mais difícil. Cada um de nós tende mais para um lado ou para outro, como eram os antropósofos lá. Ou protegemos demais, ou desprotegemos demais, ou cada hora uma coisa, né? Essa tarefa que é ser pai, né? Acho que o trabalho é esse, né? As coisas precisam de envoltórios para se desenvolver. Qual a medida do que protege, qual a medida do que vai. O que Steiner vivencia no final lá com a antroposofia, se eu entendi tua pergunta, ele faz algo que é de fato colocar ela toda no mundo. É quase como se ele tivesse percebido, está adulta, sabe assim? E agora vai para o mundo e vai com todo o conteúdo. E a pedra fundamental é isso, sabe? É uma elucidação de um conteúdo profundo espiritual, assim. Não sei se eu te respondi. Agora tem a pergunta do Vitor Araújo. Vou ler, tá? Cissa, muito obrigada pelas palavras. Foi um prazer acompanhar o percurso do Steiner através da sua voz e sensibilidade. Gostaria de pedir, se puder, para compartilhar um pouquinho com os que não são da casa, ele coloca aqui entre parênteses, como eu, que acessei a palestra via Instagram. Qual a concepção de cura do Steiner? Pelo que estou entendendo, é uma concepção que transcende a área da saúde e se mostra também especial para a pedagogia e para a agricultura. É isso mesmo? É isso mesmo, cura, né? Cura, cura é aquela coisa. O que é estar curado de algo, né? Seja a terra ou seja a gente. Eu preciso é um alcance de equilíbrio. Não sei se você consegue tatear comigo aqui. O tempo todo eu fico como que a gente, como humano, vou falar no âmbito humano, depois a gente amplia. Eu fico o tempo todo caminhando entre doença e doença, né? Steiner diz isso para os médicos. Ó, a saúde, ela é um fino equilíbrio entre doença e doença. O ser humano está sempre numa corda bamba tentando se equilibrar. A cura de algo, a resolução de algo, eu poderia dizer, né? Se dá quando eu vivenciei aquilo até o fim e metamorfoseei aquilo para uma nova fase, né? Tem adoecimentos que não têm cura do ponto de vista concreto e físico, né? Tem pessoas que lidam com coisas crônicas e que às vezes não vão vivenciar nessa biografia uma cura completa do ponto de vista material. Mas quando é possível a cura, o que acontece ali? Uma resolução foi feita, algo foi resolvido daquele processo, daquela crise, daquele conflito, e eu chego a algo novo, a um novo ponto de equilíbrio. Eu não retorno para o equilíbrio anterior, né? Porque eu não sou mais o mesmo depois de vivenciar um processo de adoecimento, de tensão e conflito. Mas eu alcanço um novo equilíbrio. Então, vamos imaginar um exemplo bem simplesinho, bobo, que é uma febre bem forte infantil, primeiro setênio. Criança está lá com a gente mal, as nossas crianças hoje não tem mais, né? Mas vamos imaginar que de vez em quando aparece aí um febrão, um adoecimento ali grave, que parece uma gripe, uma virose, e a criança, ela literalmente faz febre ali vários dias. Ela está adoecida nesse momento, ela está num processo de tensão, tem uma luta interna acontecendo, né?
Em geral, o que que eu observo nessa criança um pouquinho depois? Primeiro que ela precisa convalescer, né, você tem que cuidar ali uns dias depois, porque ela estava numa batalha, né. Depois que ela convalesce, eu olho para ela e eu falo: "Nossa, não está igual". A cura daquele processo, a passagem por aquele processo fez com que ela alcançasse um novo estado de equilíbrio. Fazer uma cura nesse sentido, alcançar um novo estado de equilíbrio a partir de um ponto de conflito e adoecimento, não é possível de fazer só com remédio, né. O remédio, no fundo, ele me ajuda a atravessar, mas fica bem claro aí uma frase que a gente escuta também, eu acho que é do próprio Steiner que diz que a medicina educa e a educação cura, tá. Que é o processo de autoconhecimento, de desenvolvimento, de maturação que de fato vai me trazer um novo estado de equilíbrio. O medicamento me ajuda a fazer a transição. Então, de fato, você está certíssimo. Cura para o ser humano, cura para o indivíduo, cura social precisa contemplar educação, saúde, agricultura e vida social e relacionamento, né. É um grande desafio, né, num tempo em que a gente está tão adoecido. Aqui no chat, se a gente não tem mais nenhuma pergunta, mas a Gláucia está com a mãozinha levantada, mas ela está com o vídeo fechado. Então, Gláucia, se você quiser falar ou fazer sua pergunta, pode fazer agora. Na verdade, acho que a minha mão, ela levantou sem querer, mas então eu agradeço, porque acho que eu fiquei aqui assim, nossa, que lindo, obrigada, viu, Cícero? Imagina, imagina. Então, Cícero, acho que a gente pode caminhar para o final, e aquilo que a gente tinha falado com você lá antes de abrir a sala, para você falar um pouquinho do seu trabalho agora na farmácia, né? Na Farma Wegmann. Wegmann, na Farma Wegmann. Então, conta um pouquinho para a gente desse projeto, por favor. Vou ser bem breve, tá? Ele também nasceu de uma pergunta. A Farma Wegmann é uma farmácia social que está lá na Monte Azul, do lado do ambulatório médico da Monte Azul. E é uma farmácia que atende todos os pré-requisitos legais da Anvisa, da Covisa, é uma farmácia. E ela dispensa medicamentos antroposóficos, medicamentos homeopáticos e fitoterápicos. E ela tem uma assistente social, ela tem um trabalho social. Por quê? Porque a gente vive na medicina antroposófica uma situação que é mais grave ainda do que na educação, né? Consultas muito caras, medicamentos mais caros ainda. E a gente vive essa dor desse medicamento não ser acessível para muitas pessoas e não ser acessível e nem ser possível de ser conhecido por tantas outras. E aí um grupo se juntou há uns 5, 6 anos atrás com essa pergunta: como que a gente faz esse medicamento ser mais acessível? E daí nasceu a Farma Wegmann. Então a Farma Wegmann é uma farmácia e que ela dispensa medicamentos que ela quer atender, na verdade, qualquer um que queira ter acesso a medicamento antroposófico. Então a gente tem medicamentos que são entregues com 100% de desconto, e tem medicamentos em que o indivíduo diz: "Não, eu quero pagar o preço cheio, porque eu sei que pagando o preço cheio eu vou ajudar as doações que vocês fazem". E a gente nasceu na pandemia, depois desses 5 anos de trabalho, a gente está camelando bastante, uma coisa dessa não se sustenta sem o sacrifício de muita gente, né, mas a gente tem atendido até agora já foram 1.000 pessoas, e algumas delas em situação de extrema necessidade. E a gente vai percebendo como o medicamento vai apoiando essas pessoas no processo biográfico, que às vezes é muito difícil. Então a gente está aí, a gente precisa de ajuda, seja para comprar, quem compra lá os medicamentos acaba nos ajudando, se compra com um pouquinho menos de desconto, acaba nos ajudando a oferecer o medicamento integral. Então, seja assim, seja com doação mesmo, para a gente completar, por exemplo, os recursos humanos, que hoje em dia trabalham todos pela metade do que é o salário do mercado, né? E se aproximando da ideia. A gente acredita que é necessário, é isso que eu falei, nervo dos acontecimentos, né? Não dá para mexer e trabalhar com antroposofia sem ver essa condição que é o Brasil, e a gente não deve se ausentar disso, né?
Então, a gente está numa luta bem grande ali para que essa farmácia consiga chegar num ponto de sustentabilidade e estar ali onde ela está, lá no meio da Monte Azul, e construindo histórias que daí nem daria tempo de eu contar aqui para vocês, né? Os haitianos refugiados, as pessoas da comunidade. Ixi, tem história, tem muita história. É só procurar a farmácia, a Farmavegma tem um telefone, se você entrar na internet, você vai ver um WhatsApp, você pode entrar em contato, eles entregam na cidade inteira, não precisa ir até lá, não. Você lembra o número de cor, Cissa? Que daí eu posso colocar aqui. Não. Não lembro. Ai, meu Deus, eu sou Ah, péssima. já colocaram lá. aqui o link. Que bom, obrigada. Obrigada, Ana Luísa Bruno. Obrigada. É isso, é uma tentativa, é uma batalha mesmo. Quando a gente mexe com essa questão social, vocês sabem disso aí também, a gente está mexendo num núcleo muito duro, né? Então, a gente está em plena batalha e aceita qualquer ajuda, qualquer participação, conhecer, divulgar, por favor. A gente se fez uma pergunta há uns meses atrás, porque está tão puxado para nós, assim, é quase, a gente está naquela fase que sai sangue, né? Que a gente mesmo vai... Que aí a gente falou assim, nossa, será que isso aqui é uma loucura? A gente teve uma ideia doida, que não tem, o mundo não está nem precisando, e nós estamos aqui nessa vaidade ideológica, sabe? E aí, naquele dia, veio o presidente da ONG dos haitianos que são refugiados no Brasil. Ele estava lá esperando a Abel para pedir ajuda para ela para organizar uns exames. Aí ele chegou assim e agradeceu tanto da gente estar ali. Aí a Abel falou: não, Cícero, eu acho que é para a gente estar aqui mesmo. Vamos lá mais um pouquinho. Então, por favor, conheçam o projeto, vale a pena. Eu desejo sorte, sucesso e que seja grande. Já colocaram lá o e-mail, o site, colocaram o telefone, então vocês podem entrar em contato aí e fazer os pedidos e ajudar. Entregamos para o estado de São Paulo todo agora, hein? A gente está super chique. Ai, que legal, parabéns, sucesso para vocês. Olha, a Ana fez algumas perguntas, algumas pessoas pediram biografia, alguns livros. Tem algum livro assim que você fala, esse livro é o... Esse livro é o livro. Ó, esse aqui chama Minha Vida. O Steiner escreveu, ele mesmo fala da biografia dele, tá? Ele não chega até os 64, ele para antes, né? Mas é legal ler ele falando. Ele fala assim, muita gente vai falar de mim, né? Mas eu queria que vocês me conhecessem a partir da minha própria fala. Esse aqui vale muito a pena para se aproximar dessa intimidade, né? É claro, é super formal, é o jeito do Steiner, né? Formal, muito bonitão, muito polido, mas muito bom, tá? E tem um que eu adoro, esse aqui, eu teria que dar um jeito de chegar até vocês. A Marilda Milanese, ela é também biógrafa, né? Além de ter lá o Sirimim. E a biografia que ela fez foi a do Rudolf Steiner. E ela transformou num livrinho, gente, assim, ó, fininho. Ela fez uma síntese do que ela considerava mais essencial. E é lindo. Isso foi na comemoração dos 150 anos, foi há 10 anos atrás. E isso é tão bonito, porque está de um jeito também muito palatável. Mas na época, foi um brinde que o Sirimim deu para a comunidade. Eu não sei se dá para baixar ele, mas eu posso combinar com as meninas um jeito disso chegar até vocês, talvez até fazer cópia mesmo, tá? Uhum. Legal, obrigada. Eu acho que da biografia dele aqui já tem bastante coisa, e aí das outras coisas, elas são mais específicas, né? Eu queria sugerir um também, que eu achei bem legal. Fala, esse aqui, Nós Convivemos com Rudolf Steiner. Uhum. Né? Então, assim, não tem ele falando, mas diversas pessoas que tiveram um convívio com ele em diversas fases da vida. Eu acho que ele também eu acho que um pouco mais palatável, assim, tem pessoas que falam mais difícil, outras, enfim, mas é muito bacana também saber da perspectiva de quem conviveu com ele, como foi essa figura, conviver com essa figura. É. Ai, boa, esse é ótimo também, esse é gostoso de ler. Estão pedindo o nome, escreve, Ana, o nome do livro ali que estão pedindo. Cissa, aqui os elogios no bate-papo foram muitos, agradecendo imensamente pela palestra, pela fala,
que foi rica em detalhes, que deixou a gente emocionada, que fez a gente sentir um pouco mais presente, vivo, o Steiner hoje, principalmente no dia do aniversário dele. Então, é um presente te ouvir, foi maravilhoso. Estamos todos emocionados. Então, assim, agora eu agradeço em nome do Colégio Micael, em nome da escola, de toda a nossa comunidade, nossos pais, nossos professores e todos os nossos convidados. E até uma próxima. Agora eu abro os microfones mais para aquele tchau, até logo, até breve. Então, Ai, tchau, parabéns, obrigada. né, queridos? Obrigada a vocês. Tchau, tchau, obrigada. Muito legal. Muito Obrigada, obrigada, Cissa. Foi muito Tchau. lindo. Obrigada a Tchau. todos.